A nação mais misteriosa da humanidade, ou pelo menos uma das mais fascinantes de toda a Terra, onde guardam muitos e muitos segredos e mistérios que poucos entendem. Um desses mistérios que poucos entendem é a respeito da etnia do povo egípcio e dos povos que habitaram o antigo Egito. Qual seria a verdadeira face do antigo Egito? Venham comigo nesse vídeo onde eu irei explicar um pouco da cronologia étnica do Egito, de sua história e qual é, afinal de contas, a cor, a etnia e os traços dos antigos egípcios. Egito, uma nação racialmente controversa para muitos que não estudam muito aprofundadamente sobre a origem étnica do Egito, que se inicia com um neto de Noé, segundo as escrituras sagradas. Segundo a Bíblia, esse neto de Noé seria Mizraim, filho de Cã, o qual era neto de Noé. Ele, logo após seus pais terem saído e terem tido ele fundou o Egito. Mizraim, filho de Cã, teve também outros irmãos, os quais eram Cuxi, Puti e Canaã. Canaã fundou e originou a famosa Canaã e os povos cananitas, que se dividiam em alguns povos. Já Mizraim fundou o antigo Egito, uma das nações mais poderosas e fascinantes e também misteriosas da Terra. O antigo Egito nunca foi conhecido como Egito, pelo menos não pelos antigos egípcios. Os antigos egípcios chamavam o antigo Egito de Kumat ou Kemet, que Mizraim fundou. Mizraim acabou sendo adorado pelos seus descendentes como uma divindade, como um antigo deus do antigo Egito, que era conhecido como o deus Mis ou Mish no antigo Egito, um deus primordial dos egípcios. Mizraim ou Mitzraim não fundou apenas a terra do Egito como sendo seus ancestrais, mas também fundou alguns outros povos ou algumas outras tribos norte-africanas, como por exemplo alguns berberes de tonalidade de pele escura são descendentes diretos de Mizraim. Nas antigas esculturas e artes egípcias, que são muito bem retratadas em suas tumbas, entre outras coisas, como por exemplo dentro de pirâmides e etc., todas as artes egípcias mais antigas, representando a aparência dos egípcios, os egípcios são sempre representados em todas as esculturas mais antigas, datadas de 4.000 anos atrás, tendo um tom de pele amarronzado, sendo eles morenos escuros, ou seja, tendo uma tonalidade de pele mais amarronzada. Eles são representados assim até porque o seu pai é Mizraim, e Mizraim é filho de Cã. Cã deu origem aos povos africanos, em sua maioria foi Cã ao qual deu origem a todos os povos africanos. O Egito, por estar localizado no norte da África, geograficamente, então os egípcios, por descenderem diretamente de Mizraim, que é filho de Cã, são todos eles então de tonalidade de pele amarronzada, como nós vemos nessas representações que eu estou colocando aí para todos vocês verem. O erudito e estudioso das etnias, Sheikh Anta Dior, estudioso das etnias dos povos africanos e semitas, ele diz que os egípcios puros eles eram realmente pessoas de tonalidade de pele amarronzada, ou seja, pessoas negras originalmente, até porque o Egito está localizado no norte da África. E em suas falas, ele deixa muito claro que existia uma grande diferença de povos europeus
macedônios e gregos e romanos, e também dos povos semitas com os egípcios. Egípcios nunca foram confundidos com semitas e nem com os povos indo-europeus. Mesmo depois de que os egípcios tiveram uma grande e forte miscigenação, uma grande mistura com povos, com alguns povos como os semitas e outros povos indo-europeus ao longo de sua história, os egípcios originais sempre são representados de tom de pele marrom. Mas muitos vão dizer, espera aí, mas muitas esculturas egípcias representam os egípcios tendo um tom de pele um pouco mais claro do que o tom de pele de imagens antigas, de esculturas antigas dos egípcios. Sim, até porque os egípcios sofreram muitas miscigenações ao longo do tempo, ou melhor, eles tiveram muitas miscigenações com outros povos ao longo da história do Egito Antigo, que são os povos que eu vou falar agora para todos vocês. Agora eu vou explicar a todos vocês a respeito das misturas étnicas que aconteceram no Antigo Egito ao longo de sua história. Começando com os famosos Ixos, que entraram no Antigo Egito em 3.880 anos atrás, ou seja, cerca de 1.800 anos antes de Cristo. O Egito é invadido, é dominado por povos de origem estrangeira, de origem oriental, os quais são os povos semitas. Mas qual povo era esse? Ou melhor, quais povos eram estes que entraram no Egito e ao longo do tempo acabaram se misturando com os antigos egípcios? O grupo de povos que adentrou o Egito em 3.800 anos atrás foi nada mais nada menos do que os povos Ixos, né? Aos quais os antigos egípcios chamavam de Rekau Rassut, os Ixos. Os Ixos eram povos, como eu já disse, eram povos orientais, semitas, né? Aos quais tinham tonalidade de pele um pouco mais clara do que a dos egípcios, e seus traços eram bem diferentes, como o nariz, o rosto, os olhos, o cabelo e etc. Então, nesse contexto cronológico, étnico, de 3.800 anos atrás, os egípcios começam a se misturar com os Ixos, e o Egito tem uma transformação étnica, uma mistura étnica. De um lado, os semitas, e do outro lado, os misraítas, que eram os egípcios, que acabaram se misturando, apesar de que os egípcios detestavam os Ixos. Os egípcios, a raiva que eles tinham dos Ixos era muito grande quando nós vemos na história dos antigos egípcios que os egípcios chamavam os semitas, né, os povos Ixos, que eram um grupo de povos que era muito mais numeroso do que os egípcios em termos de pessoas, eram muito mais numerosos. Os egípcios chamavam os semitas, os Ixos, de ladrões do deserto, ou vindos do deserto, aqueles que peregrinos, ou simplesmente ladrões do deserto. Ao longo desse tempo de 3.880 anos atrás, ou simplesmente 1.880 a.C., os semitas, os Ixos, aos quais estavam no Egito, acabaram tomando até o reinado dos egípcios, tendo então origem a dinastia de faraós Ixos, ou seja, faraós semitas, faraós estrangeiros. A população do Egito de 3.880 a 3.700 a 3.500, os egípcios, em sua maioria, eram egípcios majoritariamente pardos, por conta da mistura étnica com os povos semitas, que tinham tonalidade de pele mais clara e traços diferentes dos egípcios, aos quais também tinham traços diferentes, pois eram camitas, né, ou misraítas. Já
os Ixos eram semitas da descendência de Sem. Então é aí que de 3.800 a 3.500 anos atrás, os egípcios começam a ser representados com a tonalidade de pele um pouco mais clara do que a dos antigos egípcios originais de 4.000 anos atrás a 4.500 a 5.000 anos atrás. Nesse contexto de faraós e governantes de origem estrangeira, de origem Ixa estrangeira, oriental, é nesse contexto de 1880, no caso 3.880 anos atrás, é que José se torna o governante, um faraó, por assim dizer, ou melhor, um vizir do Egito, um governador do Antigo Egito. Nessa época de que os Ixos estiveram no Egito, que vai de 1880 a 1500 antes de Cristo, alguns especialistas dizem que José poderia ter sido um governador na época cronologicamente de 1700 antes de Cristo. Em 700 antes de Cristo, os egípcios são dominados pelos babilônios e logo após, em 600 antes de Cristo, são dominados pelos persas até chegar praticamente à época de Cristo. E logo em 200 antes de Cristo, os egípcios são dominados e são colocados novos faraós, os faraós ptolomaicos, aos quais Cleópatra fazia parte. Cleópatra não era uma mulher egípcia, mas sim uma mulher macedônia, porque ela era descendente de Ptolomeu, ou seja, ela fazia parte da dinastia dos faraós ptolomaicos, faraós greco-macedônios, e não faraós egípcios. Pois muitos desconhecem a origem de Cleópatra. Quem sabe um dia eu faça um vídeo especial a respeito da origem de Cleópatra e sua história também. Mas o Egito passou por essas grandes misturas, nessas miscigenações, ao longo de sua história cronológica, né? Ao longo do seu tempo de existência na história. E Cleópatra foi a última faraó do Egito antigo e que nem era uma egípcia, mas sim uma macedônia, né, a qual governava e dominava o antigo Egito um pouco antes de Cristo. Ou seja, o Egito, em toda a sua história de 3.800 anos até o presente momento, foi e é uma nação mestiça, onde o Egito atual é dominado por povos semitas, os árabes, egípcios, aos quais tem misturas, né? Tem misturas com os antigos egípcios. Uma forte mistura e clara evidência disso é que os egípcios, os árabes egípcios têm o cabelo mais cacheado, o que é de origem camita, ou seja, de origem egípcia. Isso é bem evidente, ou seja, a nação egípcia era mestiça. Eu espero que tenham gostado desse vídeo a respeito da verdadeira face do Egito. Logo virão outros vídeos, então deixem o seu like, comentário e compartilhem com seus amigos. Fiquem todos com Elohim.